when you're present. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta hoje, J. Silva, passando aqui no nosso canal pessoal, canal Pastor J. Silva, apenas para a gente deixar aqui uma pauta, uma aplicação bem sucinta para os nossos amigos que nos acompanham aqui também tomarem ciência daquilo que nós gravamos com propriedade para o canal EBD Adel. Porém, o canal EBD Adel dessa semana está por conta do pastor Ricardo, então automaticamente o que eu deixo aqui é apenas uma pauta bem sucinta. Caso você queira saber um pouco mais, de forma mais aprofundada, aí você dá uma passadinha lá no canal EBD Adel e acompanha a aula do nosso amigo pastor Ricardo com toda a propriedade. Falou? Mas já que vou deixar aqui uma pauta sucinta para esses amigos que nos acompanham aqui no canal, professores e amigos de outro ministério, tá? Que na verdade são vocês que fortalecem o canal e, claro, faz com que eu volte aqui todas as semanas. Então, a vocês um beijo no coração, Deus abençoe a vida de vocês e vamos que vamos. Lição de hoje, lição de número 11. Preste bem atenção, pegue a lição, porque a pauta de hoje vai ser boa, sucinta e bem objetiva. Como assim, pastor? O título da mesma é Sendo Cautelosos nas... Olha que coisa linda, né? Sendo cautelosos nas opiniões. Que isso, gente? Pois nós vamos falar sobre algo que com certeza exprime opinião, o que? Julgamento. Pois é. Quando julgamos ou quando somos julgados, de alguma forma precisamos expressar alguma coisa. E aí, a palavra opinião, ela entra com toda a propriedade, porque muitas das vezes julgamentos acontecem até por causa de opiniões. E na verdade a opinião, ela tem essa ideia, né? Levar a um pré-julgamento aquilo que vai ser avaliado, discutido, tratado, até que se chegue a um denominador comum. Enfim, vamos lá, lição de número 11. Textual, sede, pois, misericordioso. Olha só, sede, pois, misericordiosos, disse o Senhor, como também vosso Pai é misericordioso. Essa expressão aqui, ela é magnânima. Por quê? A palavra misericordioso denota compaixão. Jesus está dizendo para os seus discípulos e massa presente que eles precisavam serem misericordiosos com os outros. Da mesma forma como Deus ele é misericordioso, como Deus demonstrou compaixão por eles, ao enviá-lo o próprio Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. A Bíblia mostra vários fatos, desde os primórdios até o presente de Jesus e até os dias atuais, fatos que de toda a propriedade mostram que Deus é misericordioso. Se Deus não fosse, nós nem mais estaríamos aqui, com certeza. Ele já teria dizimado a humanidade. Por quê? Porque o coração do homem é mau. O próprio Deus deixou isso muito claro. O coração do homem é mau. O coração do homem é terrível. O sábio descreveu que enganoso é o coração do homem. Então, com toda a propriedade, tá? Mesmo o homem possuindo um coração enganoso, um coração maldoso, Deus ainda demonstrou misericórdia, compaixão. Pois é, esse é o Deus que nós servimos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda exaltação. Falou? Verdade prática. O autor diz o seguinte: quando julgamos as pessoas, olha só, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Quando julgamos alguém, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, é o que ele diz. Ou seja, isso aqui é uma coisa muito séria. Por quê? Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Não sou juiz, e muito menos advogado até mesmo para defender. Mas entenda uma coisa, e mesmo que advogado fosse, mesmo que juiz fosse, né, que me desse o direito de fazer julgamento e determinar a sentença do elemento, tá? Isso é para quem tem esse direito. Tá? Deus não me deu esse direito. Mas entenda, a gente vai tentar aqui dentro da lição entender essa questão de julgamento. Observe que o título ele é expressivo, cauteloso nas opiniões. É isso aqui que a gente precisa observar, ok? É isso aqui que a gente precisa determinar, porque existem situações na vida que precisamos avaliar a questão para tomar uma decisão.
E aí a gente precisa entender que tipo de julgamento é esse que Jesus está dizendo para a gente não julgar. Pega a visão, vem comigo, vamos para a leitura diária. Na leitura diária, as expressões alocadas pelo autor, como eu chamo de descrições, tá? A primeira delas vai dizer: cuidado com a medida que você julga o outro. Olha que coisa impressionante, né? Cuidado com a medida que você julga o outro. Porque com a mesma medida com que você mede, com que você julga, você vai ser julgado. Ok? A segunda, não julgue. Bom, simples, tá? Bem sutil, não julgue. Essa é a ideia. Ok? Essa é a ideia mais importante. Ah, mas o fulano está fazendo, deixa ele para lá. Ah, mas está acontecendo, isso é problema dele. Ah, mas o mundo está virando assim de cabeça para baixo, você está vendo que tem a irmã lá do Pix, deixa a irmã para lá, o problema é dela. Ah, porque tem lá um pastor das contas com aquela vestimenta lá que tu não sabe o que é, problema é dele, deixa ele para lá. Cada um vai dar conta de si, pronto, acabou. Que a gente está vendo um monte de palhaçada, a gente está vendo. Que a gente está vendo um monte de falcatrua, a gente está vendo. Que a gente está vendo um monte de crente aí, misericórdia, nem parece que esse crente é. A gente está vendo, mas não é da nossa conta julgá-los. Compete ao Senhor julgá-los, não a nós, ok? A gente se espanta, tudo bem, mas não temos direito de julgá-los. Pega a visão. Ok? Então não julgue. Tá? Terceira, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Eu até já mencionei isso aqui, né? Com toda a propriedade. Pois bem, não atentes no argueiro que está no olho do seu irmão. Para de ficar prestando atenção no argueiro do olho dos outros, pelo amor de Deus. Olha para o teu primeiro, olha para você primeiro. Antes de você julgar, essa expressão aqui está dizendo o seguinte: antes de você julgar, olhe para você primeiro. Analise você primeiro. Veja se você tem condições de julgar. Veja se você está em posições de decidir sobre aquela pessoa. Então, por favor, Jesus é categórico, ele é clássico. Olhe primeiro para o seu olho, ao invés de olhar para o olho do irmão. Ok? Pois é. Olha só a quinta descrição do autor. Tire primeiro a trave do seu olho. Não atentes, aí eu volto para de número 4. Não atentes no argueiro que está no olho do seu irmão. Por quê? Tu ficar prestando atenção muito no argueiro que está no olho do teu irmão, tu está esquecendo da trave que está no teu. É Jesus que está dizendo. Tá? Antes de julgar o teu irmão, antes de apontar o erro do teu irmão, olhe para você primeiro. Você vai ser medido da mesma forma. Se for tentar tirar o argueiro do olho do irmão, olha primeiro o teu, de repente tem uma trave aí no teu, tira essa trave daí, pelo amor de Deus. Ok? E aí, para fechar esse argumento aí da leitura, a gente vai para a última. Você é imperdoável quando julga. Olha que coisa. Você é imperdoável quando julga alguém. Ele colocou a base para a gente aqui, Romanos, né, capítulo de número 2, versículo de número 1, para a gente basear essa descrição que ele aloca para a gente. Isso aqui é complicado, né? Vamos dar uma olhada lá. Romanos, vamos lá? Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Portanto, olha o que diz o versículo. És inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Olha que coisa, né? Pois tu que julgas, faz o mesmo. Moral da história: não julgueis para não seres julgados. Pegou a visão? Pois é. E aí a gente sai dessa leitura muito boa e entra na segunda leitura, que agora é a leitura bíblica em classe. Pois é. A mesma agora está pautada no capítulo de número 7, versículos de 1 a 6. Bom, essa é a 11ª lição. Ok? Faltam 2 lições para a gente fechar aqui o pacote, tá? Dessas lições maravilhosas que foram alocadas aqui dentro desse segundo trimestre. Então, daqui a pouco a gente vai estar com o próximo, terceiro, em mãos,
mas a lição de número 11 começa a caminhar para o final, tá, daquela declaração clássica que o autor coloca no início, tá, dos sermões da montanha, ou do sermão da montanha. Estamos começando aí para o final, a chegar aí já fechando praticamente quase todos os sermões alocados ali dentro de uma pauta de ensinamento alocada por Jesus aos seus discípulos e à massa presente. Estamos caminhando para o final. Ainda não é o final totalmente, mas estamos caminhando para o final. Até porque a 13ª lição, com toda a propriedade, acaba sendo uma conclusão de todos os assuntos, né? De forma bem sucinta, bem expressiva, na maioria das vezes, nem sempre, mas acaba sendo. Então, como já disse, estamos caminhando para o final. Mas não é o final ainda, literalmente não. Ainda falta mais uma, falta mais duas. Pegou? Então, vem comigo. A leitura de hoje está no capítulo 7 de São Mateus. Tá? E ela começa com praticamente tudo que já vimos aqui na leitura diária. Como? Não julgueis para que não sejais julgados. A primeira expressão. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Olha que coisa, né? Ou vos hão de medir a vós, pelo amor de Deus. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Olha só a pergunta. E por que tu fica reparando no argueiro que está no olho do teu irmão? Olha primeiro para a trave que está no teu. Pelo amor de Deus. Moral da história. Em vez de ficar olhando lá para o argueiro do teu irmão, por que você não olha a trave que está no teu? É isso aqui, né? Com toda a propriedade. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando tu com uma... Ah, meu Deus do céu. Como é? Que autoridade? Jesus está colocando isso aqui em evidência. Que autoridade você tem para dizer para o irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho, querido, se tem uma trave no teu? Isso acontece com muita propriedade. São irmãos querendo dar opinião na tua vida, querendo decidir a tua vida, querendo dar um destino para a tua vida, como se eles fossem os caras, né? Como se eles tivessem moral para isso. Ah, tem sim. Tem gente que está afundado na lama até o pescoço, quer dar conselho para os outros, quer orientar os outros, quer decidir a vida dos outros. Se acha melhor que os outros, vai dizer que não. Tem sim, tem sim. Eu conheço uma meia dúzia, pelo menos, de pessoas assim, tá? E isso é muito perigoso, isso é muito sério, tá? Você não sabe, né? A gente não sabe, tá? O trabalho que você faz, transparente, às vistas de todos, você não sabe. Quando você sai dali, você não sabe o que as pessoas vão dizer ou vão falar de você em suas casas, nos seus cantinhos, nos becos e ruelas da rua. Você não sabe. A gente não sabe. São pessoas que estão tomando iniciativas de julgar, de dar sua opinião, e opinião essa que faz com que você acabe julgando a pessoa. Então isso é muito perigoso. Moral da história. Volto para a leitura diária e digo, não julgues, você não tem esse direito. Pois é, a leitura bíblica em classe nos leva a entender isso com muita propriedade. Vou deixar o resto com vocês. Nós temos aí uma expressão que ele usa muito importante, porque isso é hipocrisia, tá? Com toda a evidência, isso é hipocrisia. Você aparentar que está bem com a pessoa, depois por trás você começa a dar sua opinião, fazendo julgamento premeditado. Isso é hipocrisia, pelo amor de Deus, para com isso, tá? Pelo amor de Deus. Vamos ser santos, vamos ser transparentes. É a lição que está dizendo isso para a gente. Vamos ser verdadeiros. Vamos ser autênticos e não vamos copiar nada do mundo para a gente. O mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo não tem modelo nenhum para a gente copiar. O mundo não tem pauta nenhuma para a gente redigi-la e tomar como apoio de vida. Não tem. Não tem. Não tem. O mundo não tem moral. O mundo está perdido. Tá? O mundo está vivendo uma esquizofrenia moral, ética, tá? Depravada, e não tem vergonha de mostrar que está vivendo isso não. Ok? Então, nós temos a obrigação de manter a ética, de manter a moral, de manter a postura, onde aqueles que estão aí no sistema tentando mudar, tentando alterar,
tentando mostrar que aquilo que é desvalor são valores. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Celular ainda é celular, tá? E tem gente matando por causa de celular, ok? Então precisamos ter muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Pega a visão. Falou? Bom, saindo a gente vai para o plano. No plano de aula, você já sabe aonde eu entro, né? Desde a introdução, letra A e letra B. E aí o restante eu sempre deixo com vocês. Na semana passada eu fiz uma alusão, trazendo alguns assuntos das demais letras, alocando a motivação. Mas hoje eu não vou fazer isso não, porque, como eu já disse, a lição de hoje é apenas uma pauta, tá? Não é aquela lição que a gente vai lá, busca, cava a informação e tá aí. Não, é uma lição onde a gente vai trazer apenas aquilo que vai ajudar você, claro, com toda a propriedade. Todavia, a intenção aqui maior é fazer você cavar, tá bom? Eu vou deixar aqui pautas que com certeza vai servir de ajuda para vocês. Mas eu quero ser bem sucinto, o máximo possível. Para começar, ele diz aqui que as Escrituras Sagradas revelam que devemos ter cuidado com a medida com que julgamos o outro. Vimos isso aonde? Na leitura diária e vimos na leitura bíblica em classe. Devemos tomar cuidado com a medida com que resolvemos medir julgando os outros. Tá? A Bíblia nos orienta, nos ensina, o Cristo com propriedade deixou evidente que com a medida com que eu meço, eu serei medido também. Tá? Da forma como eu julgo, eu serei julgado. Então é preciso ter muito cuidado, ok? Não cabe a nós, diz ele, não cabe a nós nenhum tipo de julgamento. Eu não tenho o direito, não cabe a mim nenhum tipo de julgamento. Como eu já disse, não sou juiz, ok? Então não tenho o direito de julgar ninguém. Dentro do conceito Bíblia, quem tem esse direito único, plausível, autêntico e verdadeiro é o próprio Deus. Posso até parafrasear dizendo que Deus ele é o juiz dos juízes, ok? Com toda a propriedade. Tá bem? Isso aqui é muito forte, gente, pelo amor de Deus. Então não temos o direito de julgar ninguém, tá? Não temos esse direito de julgar ninguém, está escrito aqui. Nenhum tipo de julgamento, porque quando julgamos, nos colocamos em uma posição que não compete a nós. Pelo amor de Deus, quando julgamos, nos colocamos numa posição, verdade prática, que não compete a nós. Pelo amor de Deus, isso é tremendo, pelo amor de Cristo. Tá? E ele vai falar sobre aquilo que eu falei. Antes de você expressar qualquer opinião sobre alguém, faça uma autoavaliação. Veja se você está em condições de tomar uma decisão por uma pessoa, por outra pessoa qualquer. Veja primeiro você, analise você primeiro. É a questão do que Jesus está dizendo com muita propriedade. Antes de você olhar para o olho do seu irmão e ver nele um argueiro, olha para o seu, tira a trave que está no seu. Não chegue metendo a mão dizendo, deixa eu tirar o argueiro do teu olho como se eu fosse o cara, o santão, o bambambam da parada, eu que conheço, eu que sei. E não é assim. Jesus é muito clássico, Jesus é categórico. Jesus é extraordinário quando diz, olha, primeiro tira a trave do teu. Ah, pelo amor de Deus, Jesus é lindo. Que é isso? Fique à vontade, tem muita coisa boa, você pode arrancar daí. Bom, nos objetivos nós temos aí compreender, julgar, tá? Vamos lá. Compreender, conscientizar, afirmar. Compreender o quê? Vamos lá. Compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Olha que palavra. Veja bem, quando eu julgo, eu me coloco numa posição que não compete a mim. E aqui ele está dizendo, tá, que é uma decisão, não devemos julgar precipitadamente. Pelo amor de Deus, como isso acontece, julgamentos premeditados.
como isso acontece. Quantas pessoas já olharam para mim, e olha até hoje, né? Esse cara é metido, esse cara é arrogante, que nariz em pé, pelo amor de Deus, se acha o cara. Aí quando vai conversar com José, caramba, não tem nada a ver. Pois é, julgamento premeditado. Não faça isso. Tá? Antes de você expressar uma opinião, julgar a pessoa dizendo que ela é isso e aquilo outro, procura conviver com ela. Procura saber com ela. Eu sempre dizia para as pessoas que agiam dessa forma comigo, eu sempre dizia, age dessa forma porque não me conhece, porque se me conhecesse, iria me convidar para andar do lado, para andar comigo, e não me julgar. Ok? Então, querido, nós temos o direito de julgar ninguém. Quando julgamos, mais uma vez eu repito, a fala do autor, nos colocamos numa posição que não compete a nós. Então, não julgue precipitadamente o seu irmão, ok? Conscientizar, número 2, que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Já falei isso aqui, é aquela autoavaliação. Meu Deus do céu. Afirmar que não somos julgados, tá, pela severidade de Deus. Olha que coisa, né? Deus é tremendo, né? Deus é extraordinário. A gente vai ver isso aqui com muita calma na lição. Fica aí comigo até o final, não sai daí. Bom, na motivação ele coloca aqui dizendo como você encara as falhas dos outros. Como é que você vê a falha do seu irmão? Isso aqui é muito sério, gente. Pelo amor de Deus. Você quer ver uma coisa? Julgamentos premeditados que acontecem constantemente. O irmão caiu, foi para o hospital. Parece meia dúzia de crentes dizendo, foi para o hospital, foi para o leito. Ih, meu dia está em pecado, irmão. Quem? Pastor? Foi para o leito? Que isso, rapaz? Aí aparece até uma profecia, não sei da tu. Lembra daquela profecia? Pois é. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Nós habitamos um corpo de carne. Nós habitamos um corpo, uma natureza terrena, falha, fraca, cheia de problemas. E detalhe, Jesus ele poderia eliminar todas as doenças, todos os problemas, todas as adversidades que nos cercam. Ele poderia. Por que ele não faz? Ele não faz porque todas essas coisinhas, tá, que eu sou sujeito mostram que eu preciso dele. Porque se ele remove tudo isso, eu vou achar que eu não preciso dele. Eu não vou orar como eu deveria orar, eu não vou buscar como eu deveria buscar, eu não vou fazer como eu deveria fazer. Pois é verdade. Nós temos um probleminha chamado comodismo. Tá? É necessário, às vezes, um ventozinho para você acordar, despertar, se tocar, saber que você é crente, que você é servo, que você é filho de Deus. E às vezes é necessário. Então, essas coisas, Jesus poderia tirar. Sabe por que ele não tira? Para que você saiba que você vai continuar precisando dele. Ok? Muito bem. Então, queridos, isso aqui é um dos fatores que constantemente acontece. O irmão foi para o leito, está em pecado. Vamos parar com isso, né? Nem tudo é pecado, gente. Bom, vamos parar com isso. Nem tudo é pecado. Falou? Pois bem, vamos lá. E aí a gente sai então da nossa apresentação aí do plano de aula e entra na introdução, literalmente, da lição. Quando a gente chega aqui na introdução da lição, o autor já vem dizendo, né? Veremos que no Sermão do Monte, nesta lição, com toda a propriedade, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. Olha só. Jesus ensinou sobre o julgamento do próximo. Jesus ensinou sobre a questão de julgar as pessoas, de julgar os outros. E com muita propriedade ele deixa claro
não julgueis para não serdes julgados, ou para que não venham ser julgados. Então Jesus deixa isso com muita clareza de fatos, ok? Pois bem, aqui o autor coloca o fator julgado ou julgamento ensinado por Jesus, vai colocar que a justiça pertence a Deus com toda a propriedade, uma vez que ele é o justo juiz, tá? Que ele próprio, com sua autoridade soberana, é quem nos avalia, é quem nos julga, é quem toma as decisões sobre as nossas vidas. E é claro, tá? Da mesma forma como eu aprendo que não devo julgar precipitadamente, o meu Deus jamais faz isso comigo. Tá bom? Então fiquem à vontade, vocês podem cavar muito mais coisas, eu disse que eu vou ser sucinto, né? Bom, e aí a gente chega então no tópico de número 1. O tópico de número 1, ele é bem expressivo. Não devemos julgar o outro, muito clássico também, né? Bom, a primeira apresentação, aprendendo a se relacionar com os outros. A primeira ideia que temos é que a igreja é o corpo. Está escrito aqui na pauta do autor. Se a igreja é o corpo, veja bem, analise o seu corpo. O que o seu corpo tem? Ele tem cabeça, tem tronco e tem membros. Sim ou não? Pois é. O que nós aprendemos aqui com toda a propriedade é que devemos ter cuidado com o corpo que é a igreja. Porque se eu tenho membros, a igreja toda e os irmãos alocados a ela são os membros desse corpo, ok? A igreja é o corpo de Cristo formada por santos, porém humanos imperfeitos e com dificuldades de... Olha, coisa interessante isso aqui, né? Humanos imperfeitos com dificuldades de relacionamentos. Tá? E é claro, ele continua dizendo, por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Olha só, por que ele diz isso? Porque somos corpo, imperfeitos. Somos corpo imperfeitos, ok? Podendo tomar decisões que ferem a membresia. E isso é perigoso, tá? Estamos sujeitos, ele diz aqui com toda a propriedade, tá? Então, tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Jesus, ele é tremendo, né? Ele não espera nenhuma perfeição, mas ele exige que haja uma busca pela perfeição. Ah, exige sim, exige. Por que ele exige que haja uma perfeição aonde não há perfeição no corpo? Porque a ideia clássica desse corpo aqui, mesmo ainda habitando um corpo imperfeito, é alcançar um corpo perfeito. Para eu alcançar um corpo perfeito, eu preciso ser o quê? Honesto, transparente, verdadeiro, justo, praticar a justiça que ele me ensina, seguir os seus ensinamentos, estar debaixo da sua autoridade. Isso é lindo demais. Mas por que eu tenho que estar debaixo da autoridade? Porque nós somos súditos do reino, ok? Precisamos demonstrar que possuímos um padrão de ética moral, tá? Pautado, centrado dentro dos ensinamentos do Cristo. Olha o que ele coloca aqui para a gente. Ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Olha só que coisa linda, Lucas 6,36. Sede, pois, misericordiosos, é o texto áureo da lição, como também o vosso Pai é misericordioso. Coisa linda demais. Misericordioso, pastor? É, pois é. Há uma prédica muito utilizada, né? Que misericórdia significa Deus se compadecendo da minha miséria, do meu estado imperfeito, do meu estado humano. Pois é. Então, misericórdia é Deus se compadecendo do meu estado de miséria. Suma, misericórdia com toda a propriedade é ter compaixão,
por aqueles que não são favorecidos, pelos desfavorecidos. Tá? Éramos desfavorecidos quando estávamos vivendo sob o manto do pecado. Pois é, coberto com o pecado, literalmente. E aí o Senhor, ele tem a compaixão de nos mostrar o caminho, tá, da purificação através do Cristo. Então, querido, o Sermão do Monte é o código de ética do servo de Deus, diz o autor. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, na visão de Lucas, o Sermão da Planície, com toda a evidência, tá? É o código de ética. Eu concordo, acho bonito isso aqui. É o código de ética que centraliza, que moraliza, que o cristão é servo de Deus, coisa linda demais. Ok? Precisamos, olha só o que ele diz aqui, mostrando como devemos agir ou nos comportar. Precisamos prestar atenção nisso. Como eu devo agir, como eu devo me comportar. Isso é extraordinário, né? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Bom, aprendendo a se relacionar com os outros, tá? Que é a pauta de número 1, antes da gente chegar na número 2. Bom, nós aprendemos, nós sabemos com toda a propriedade que somos servos de Cristo, ok? Vivendo em uma dimensão, olha só, somos servos de Cristo. Vivemos em uma dimensão espiritual, como seres, olha só, como seres humanos comuns, de modo que precisamos viver em sociedade, nos comunicar, nos socializar uns com os outros. Por isso que Jesus, ele é muito clássico. Não julgue, para você não ser julgado. Eu vivo no mundo, eu sou físico, mas eu vivo no mundo, buscando a pauta da espiritualidade. E quem vive comigo dentro dessa pauta de espiritualidade deve seguir os ensinamentos de Jesus e não julgar o seu irmão. Ok? Isso é importante. Falou? Vamos lá, número 2. No 2, ele diz o seguinte: ninguém deve ser julgado. Ninguém deve ser julgado. Bom, ninguém deve ser julgado. Ele coloca aqui uma questão bem interessante, né? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de parecer, nem expressar uma opinião? Será que não? Ué, o crente não pode? Porque Jesus está sendo clássico, né? Está sendo categórico. Não julgues. E vou te dar motivos para você não julgar. Primeiro deles, à medida com que você mede, você vai ser medido. Segundo, se você julgar, você vai ser julgado. A melhor coisa que você tem que fazer é não julgar. Jesus falando. Pois é. Mas aí ele coloca aqui, mas o crente não pode emitir nenhum parecer? A gente não pode dar nenhuma opinião? Vamos lá, com muita calma. Bom, ele continua dizendo, se fosse assim, nosso Senhor contrariaria, tá, seu próprio ensino presente no texto. Como assim? Mateus 7, 6. Vamos lá. 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Que isso é muito sério. Quer ver a realidade? Se julga uma pessoa. A pessoa é o cão em forma de gente. Quando você julga, você acaba atraindo para si um problema maior. Porque você não sabe o que está no coração dessa pessoa. Você não sabe qual é a intenção dessa pessoa. Se ela vai se voltar para você como um animal enraivecido e furioso e te despedaçar. Por isso que Jesus é clássico. Não julgueis, querido. Não compete a você esse direito. Ok? Se o cara é um
um traficante, um assaltante, não sei lá o que for, um estuprador, entendeu? A gente já tem aquela opinião formada dentro da gente, né? Principalmente se for estuprador, a gente já pensa logo, joga lá no meio dos caras, entendeu? Porque são coisas terríveis. Mas Jesus, ele está sendo, olha só, você não tem o direito de omitir nenhum julgamento, por mais que você tenha opinião sobre essa pessoa, porque ela pode se voltar contra você. Então isso aqui é muito importante a gente observar, tá bom? Além dele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus, tá? E Paulo fazer julgamento dos cristãos em Corinto e outra igreja, essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter, vamos lá, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Olha que coisa interessante ele diz aqui. Pastor, mas Jesus diz para não julgar. Mas a pauta diz que Jesus julgou. Paulo julgou. Tá, mas que tipo de julgamentos são esses que Jesus coloca em evidência? E que tipo de julgamento é esse que Paulo faz? É isso que a gente precisa analisar. Ok? Bom, a questão de não julgar aqui é proceder como o mundo procede. É agir como as pessoas julgam, como as pessoas tratam. Tá? Tá muito clássico aqui. Só que você tem que ter na cabeça uma coisa. Quando você parte para um julgamento, você automaticamente tem que entender que você pode ser julgado também. Pode. Então é preciso tomar muito cuidado, porque os julgamentos que Jesus faz e o que Paulo faz, tá, são julgamentos não para condenar essa pessoa, tá, mas para mostrar a elas a importância, o valor do cristianismo, com toda a evidência. Porque se analisarmos bem, o próprio cristianismo ele já entra julgando a nossa vida, né? Com toda a propriedade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Vamos lá, então deixa eu fechar essa pauta aqui. Bom, a pauta principal desse segundo ponto do tópico de número 1, esse segundo ponto do tópico de número 1, é justamente o quê? Que as minhas opiniões, como eu já comecei e disse aqui no início, as minhas opiniões podem se tornar um pré-julgamento. Tá? E existem julgamentos que se fazem de forma leviana. São julgamentos premeditados. A gente falou sobre isso, o autor fala sobre isso. Então, se não compete a mim o direito de julgar as pessoas, porque quando eu julgo eu me coloco também no lugar de réu e posso ser julgado da mesma forma, eu preciso entender que avaliar uma coisa e tomar uma decisão, tá, pode até acontecer. O cristianismo nos dá base para isso, Paulo nos dá base para isso, tá, julgar situações, avaliar situações para que haja uma coesão, tá, e um entendimento em relação ao Evangelho. Isso pode acontecer, ok? Quando separamos obreiros, os mesmos são avaliados. Tá? Se são avaliados, dependendo do comportamento dessa pessoa, tá, ele vai ser alocado à posição pela qual, tá, ele vai ser, ele está galgando, ou o pastor dele está galgando para que ele venha alcançar. Então há uma avaliação. Desse sentido de avaliação, eu entendo que julgar aqui é avaliar a situação, tá, para um benefício de alguém. Nesse sentido, não há condenação. Mas se eu de repente começo a julgar esse irmão, dizer que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo outro, eu não sei. Porque isso acontece muito, né? Principalmente com muitas pessoas. É o julgamento premeditado, né? Então, a questão da avaliação aqui é muito importante para a gente não fazer nenhum julgamento premeditado. Pegou a visão? É isso aqui. Ok? O 3, o julgamento definido por Jesus. Bom, vamos lá. O autor diz aqui o seguinte: quando disse não julgueis, ele usou o verbo krino, grego, tá? Que significa decidir, escolher
aprovar, estimar e preferir. Olha que coisa linda, eu acabei de falar isso aqui. Tá? Você está avaliando a vida de um obreiro para que ele venha galgar uma posição. Ele venha galgar uma posição. Então, essa questão do avaliar, tá? Se eu chamar isso de julgamento, eu utilizo essa expressiva grega, krinos. Para quê? Porque com muita propriedade ela diz o seguinte, significa escolher, aprovar, estimar ou preferir. Pegou? É simples, né? Qual é o julgamento que Jesus usa? Jesus ele nos escolheu sem merecermos. Quem éramos nós? Mas ele nos escolheu com toda a evidência. Tá? E à medida que ele nos escolheu, tá? Por meio do seu sacrifício vicário, sangue derramado, vida oferecida, tá? Ele nos salvou e passamos a ser aprovados por ele. Olha só, aprovados por ele quando pautamos uma vida de busca de santidade, palavra, oração e contato com Deus, estamos em estima. É isso que Jesus está avaliando. Coisa linda demais. Ok? Mas fiquem à vontade. Tem muito mais coisas que vocês podem cavar. Bom, o tópico de número 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Os pontos de abordagem 1, 2 e 3 diz-nos o seguinte. O primeiro, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Tá? Pauta principal aqui. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Gente, isso aqui é muito importante. Pelo amor de Deus. Pessoas que emitem, que falam, tá? Juízos impensados e infundados, como diz o autor, a respeito de outros, tá? Elas correm um perigo assustador. Ok? Olha só. Podem estar tentando esconder o seu próprio erro. Gente, isso não acontece. Acontece. Juízos premeditados, julgamentos premeditados. Pode transparecer que a pessoa está escondendo o seu próprio erro. Temos um caso aqui, o caso de Davi. Né? O caso de Davi. Qual foi a atitude de Davi? Davi se apaixona lá por Betseba, toma uma decisão horrível, manda o esposo dela, Urias, ser colocado pelo seu general no pior lugar da batalha, para que lá ele morresse com toda a propriedade, e aí ele ficaria livre. Olha que coisa, gente. Natan entra em cena. Natan mostra a verdade para Davi. Gente, isso aqui, pastor, isso não acontece. Tem muita gente com síndrome aqui de Davi. Precisamos tomar cuidado. Somos seres humanos, estamos sujeitos a isso, gente. Estamos sujeitos. Detalhe, nós não somos perfeitos, estamos trilhando o caminho da perfeição. Tá? O cuidado que eu falo aqui com vocês, eu também tomo para mim. Pode ter certeza. Porque nossas vidas precisam estar empautadas, centradas. Mas pega aqui uma coisa. Pastor, eu sou fraco, eu caí. Meu querido, lutou para se levantar? Lutei. Se levantou? Então fica na moral. Fica na moral. Fica na moral. Pega a visão. Ok? Pensa no céu. Aproveita a oportunidade que Deus te deu. Porque Satanás vai tentar fazer de tudo para você jogar fora de uma vez por toda a tua vida. Então, você que precisa de Deus, tu tem que orar mais do que nunca. Tu tem que buscar mais do que nunca. Se tu fazia antes, faz o dobro. Pois é. Fica a lição. Falou? Bom, no 2, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Gente, isso aqui é terrível, né? Parece até aquela avaliação de filme. Pois é. O pastor terminou de pregar, aí surge um monte de críticos. Tu viu a mensagem? Viu? Pois é. Ele entrou por uma linha que, misericórdia. Se fosse eu, entraria por aqui. E tem aquele que fala assim, poxa,
Eu vou um pouco mais além. Pô, dá a impressão de que a mensagem que foi pregada não valeu de nada. Porque o cara chega, pega o microfone e diz assim, eu vou um pouco mais além ainda, irmão. Aí pega a mensagem e diz, eu vou mais além e prega mais 20 minutos. Tu tá errado, cara de pau. Faz o seguinte, pega a tua opinião e guarda para ti. Quando você tiver a oportunidade, você fala. Mas não fala na hora não, porque você mata o obreiro que pregou, você mata o pregador, você destrói a vida do pregador. E tu acha que tu tá agradando os crentes? Tá nada. A galera tá olhando pra tua cara ali doido pra te pegar, meu irmão. Para com isso, pelo amor de Deus. É feio, tá? Você pegar, o cara terminou de pregar, você ficar endossando a palavra. É feio, é horroroso, é ridículo. Porque você está querendo passar a ideia de que sabe mais do que o cara. O que é isso? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Nutella? Danoninho? Que negócio é esse, querido? Uma coisa séria, vamos, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Esse senso de crítica aqui é assustador. Isso aqui mexe com todo mundo. Né? Isso aqui mexe com todo mundo. Tudo bem. Ah, pastor, mas não dá. Querido, olha só. A Bíblia diz o seguinte, examinai tudo e retende o que é bom. Você não pode julgar o profeta, mas você pode avaliar a questão até da profecia do cara, entendeu? Julgue a profecia, mas não julgue o profeta. O problema das pessoas é não julgar a profecia, é julgar o profeta. O senso de crítica aqui tá, não está centrado em julgar a profecia, a fala, mas sim em julgar o próprio profeta. Não faça isso, tá? Eu comecei até a pauta dizendo assim, mas tu viu a pregação do cara? Então, vai em cima da pregação, mas esquece o cara. Deixa o cara para lá. Não menciona o cara, não. Até porque é muito difícil, né? Fazer uma crítica em cima da mensagem do cara sem não mencionar. É difícil demais. É difícil. É aqui, como eu já disse, o cara, não, vou entrar por aqui, se eu fosse eu ia mais além. Você não tem que ir além coisa nenhuma. Tá? Fiquem à vontade, eu já dei o meu parecer aqui. Vamos lá, o senso de crítica, guarda para você, entendeu? Guarda para você, porque dá vontade às vezes da gente, dá, mas guarda para você, ok? Se vai julgar o irmão, se vai avaliar o irmão, se vai medir o irmão, então nem faça a tua crítica, engula a sua crítica para lá. Tem gente que diz assim, irmão, é crítica construtiva, tá, tudo bem. Tem crítica que é construtiva, mas tem crítica que é destrutiva. Na maioria das vezes, quase 90%, a maioria delas são destrutivas. Ué? Aonde que tu vai fazer uma crítica dizendo que é construtiva, irmão? É porque a crítica é construtiva, tá? Essa é uma forma disfarçada para dar um tapa na cara do irmão. Isso é uma forma disfarçada de menosprezar a mensagem do irmão, ou a vida do irmão, ou a atitude do irmão, o gesto que o irmão fez, aí vem com aquela cara lavada. Irmão, só uma criticazinha construtiva. Meu irmão, não existe isso não, pelo amor de Deus, para com isso. Toda crítica, o nome já diz crítica. Crítica. A própria palavra já diz, é crítica, eu estou te criticando. Ok? Crítica construtiva. Eu não sei onde pegar. É uma crítica construtiva. Não existe isso não, gente. Pelo amor de Deus. Ah, não tô nem aí se vai concordar ou discordar, meu querido. Na minha opinião é essa e pronto, acabou. Não vai mudar para mim não. Meu irmão, eu tô trazendo uma crítica. José, eu vou fazer uma crítica construtiva aqui. Tá? Você tá... meu irmão, pode fazer quantas críticas você quiser. Eu não vou dar nem atenção para elas. Porque na verdade eu sei que a partir do momento que a crítica vem, é porque eu não fui bem. Agora, se você quer me orientar, se você quer me ensinar, me chama no cantinho. Cara, vamos avaliar aquela situação. Aquela mensagem que tu entrou aqui, tu falou isso, falou aquilo. Sim, falei. Poxa, me mostra aí uma base para eu poder entender melhor, porque eu não entendi. Não, vamos lá, vamos para a Bíblia. Ó, é isso, isso, isso e isso. Ah, agora eu estou entendendo por que você entrou nessa linha de raciocínio. Mas vem cá, se tu pudesse pegar isso aqui, pum, entrar e colocar, o que tu acha? Rapaz, fica até melhor, né? Pois é, é muito mais prático. Me faz lembrar do pregador, quando... eu gosto muito disso, né? Do pregador que estava lá impactado pela efusão
Porque, irmão, porque para chegar em Candace era muita curva daqui, pegava a rua dali, entrava de lá, era uma dificuldade para chegar em Candace. Candace. Candace era a rainha. Aí a curva, né? Pois é. Bom, eu vivi uma experiência semelhante, né? Porque o cara chegou e falou assim, poxa, Salomão tinha 900 mulheres, mas ele só amava a Sulamita. E ele não se relacionava com nenhuma das outras. Que engraçado, né? Porque a mulher, a rainha, quando ia lá se relacionar com o rei, beleza. O rei ficou satisfeito, a rainha voltava lá para os seus aposentos. Ia esperar ser chamada de novo para dormir com ele. Mas ela é uma rainha. Então ela tem que dormir direto com ele. Não. Ele chamava quem ele quisesse. Aí o cara vem dizer assim, não, porque eu li, irmão, está escrito aí na história que ele só se relacionava com a sua rainha. As outras não. As outras estavam lá. Conversa para boi dormir, querido. Sai para lá. Quer ver uma prova? Davi ficou com Abigail depois que Nabal morreu. Davi já tinha 2 mulheres ou 3 mulheres já antes de ficar com Abigail. Se Davi não se relacionasse com as mulheres que tinha, e aquela filharada que está lá na Bíblia? Seria só de uma mulher só, né? Cada uma que a gente escuta, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos ler Bíblia, né? Vamos estudar, né? Pastor, é por não gostar de estudar, de não ler Bíblia, que fica aí pregando heresia, pregando abobrinha, fazendo palhaçada, tentando parecer que é santidade. Fazendo palhaçada. Porque agora, não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que está vendo com esses crentes. Eu não estou entendendo o que está vendo com esses homens aí, pelo amor de Deus. Não estou julgando. É uma opinião. Eu não estou entendendo. Pelo amor de Deus. Bom, já que eu não tenho o direito de julgar ninguém, cada um vai dar conta de si, então, meu querido, quer se fantasiar? Se fantasia. Entendeu? Quer subir o púlpito vestido de chapolim? Suba. De palhaço bozo? Suba. Tá? De veste sacerdotal? Aquilo não é, não sei. Enfim, sei lá o que é aquilo. Não tem uma descrição, mas... Meu Deus, me ajuda, Jesus. Olha só. Ai, meu Pai, me perdoa, né? Olá, queridos, fiquem à vontade. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Olha só. Gente, o que eu devo fazer para não julgar precipitadamente? Tá? Vamos ver o que o autor diz aqui. Eu ia direto, né? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições. Embora não tenhamos mais prazer no erro. Tá? E, em segundo lugar, precisamos nos relacionar com pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. Olha só. Porque, né, o que devo fazer para não julgar precipitadamente? Reconhecer que eu também tenho falhas, reconhecer que eu também sou imperfeito, reconhecer que eu também erro, mas acima de tudo eu não tenho mais prazer nisso. Beleza. Também reconhecer que eu estou me relacionando com pessoas que professam a mesma fé que eu, que estão centradas e pautadas no mesmo amor que Cristo derramou no meu coração, derramou no dela. Pois é. Então, essa é a segunda coisa que eu devo fazer para não julgar precipitadamente. Entender que eu estou lidando com cristãos, com pessoas iguais a mim, pessoas imperfeitas, pessoas que buscam a perfeição tanto quanto eu, pessoas que buscam se aproximar de Deus tanto quanto eu. Então, ao invés de julgá-las, eu devo estar junto com elas, comungando, buscando verdadeiramente. Tá bom? Amar ao próximo como a mim mesmo é a pauta para eu não julgar precipitadamente. Amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Tá?
E a declaração para a gente fechar o pacote bonito é: o amor não faz mal ao próximo. Pegou a visão? Lindo demais. Maravilha. Número 3. Vamos lá. Tópico de número 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Número 1. Deus é severo? Deus é severo? Que isso, pastor? Deus é sério? É, sério demais. O apóstolo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Devemos considerar que Deus é bom, mas que Ele é severo. Tá? Ou seja, não existe meio termo com Deus. Pegou, queridos? Vamos lá. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Cristo. A bondade de Deus é revelada pelo Cristo, com toda a propriedade. Jesus, ele mostra a bondade de Deus para as nossas vidas. Jesus, ele mostra a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Jesus, ele mostra o amor de Deus para as nossas vidas. Tanto é que João rediz, 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Estou resumindo. Tá? Na primeira epístola de João 3,16, foi do agrado do Cristo se oferecer por nós. Coisa linda demais. Pelo amor de Deus, isso é extraordinário. Mas, no que tange, diz ele, a severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem. Com quem Deus é severo? Com quem peca e não se arrepende. Com quem Deus é severo? Com quem peca e não busca o perdão de Deus. Com quem peca e se torna mais pecador ainda. Então, automaticamente, Deus é severo com o pecador que não se arrepende. Deus é duro. Deus é implacável. O julgamento de Deus é implacável. Tá? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Por isso que a pauta principal, a gente fala de julgamento dentro desta alusão, é você entender o que Jesus disse. Com a medida com que você vai medir, você também vai ser medido. Se você julgar, você também vai ser julgado. Se você expressar opiniões que fogem da área de uma simples opinião e entra dentro dessa questão de julgar precipitadamente, você é réu. E quando Deus julgar, Deus é severo. Ok? Então, querido, isso aqui é extraordinário. Deus é severo? É. Com quem peca e não se arrepende. Como Deus nos julga? Número 2. Bom, o Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente e precisa compreender que no relacionamento com suas criaturas ele age com retidão e justiça. Olá, Deus, o Todo-Poderoso, às vezes, né, é aquele velhinho de barba branca sentado lá no trono, pecou, mata, não tem nem ideia. Não, querido. Olha o que eu estou dizendo. Ele não descarrega a sua ira brutalmente. Ele faz isso se ele vê que o pecado está avultando-se, como foi no caso de Gênesis capítulo de número 6. Ele faz isso quando o pecado está avultando-se dentro de uma Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas que participavam, partilhavam, né? E aí somente 2 anjos vai fazer com que a vontade dele aconteça naquela cidade. Ok? Então é isso. É isso. Quando a maldade impera e não há resquícios de arrependimento, aí sim Deus ele age de forma, posso até dizer, brutalmente. Mas ele não precisa descer literalmente lá para fazer isso, não. Tem anjos para fazer. Ok? Então é preciso observar isso aqui com muita calma, com muita cautela. Ok? Porque Deus ele vai equilibrar as coisas. Quando ele age para equilibrar, para tranquilizar e para mostrar que ele é Deus, que ele é implacável. Sim, Deus é implacável, Deus entende mesmo. Meu Deus do céu, a ele a honra, a ele a glória. Meu Deus é implacável. Pega isso, dá até tema de pregação. Deus implacável. Que isso, lindo demais. Deixa eu ir para o 3 aqui.
Exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Bom, justiça de Deus na vida de Davi. Bom, Davi pecou. Vamos ser bem sucinto, né? Davi pecou. Davi olhou pela janela, pela sacada de sua varanda, melhor, pela sacada de sua varanda, e viu lá a beldade se banhando. Gostou do que viu. Gostou do que viu. Desejou o que viu. Havia necessidade? Se a mulher era casada? Não, não havia. Davi já tinha um monte. Para quê? Olhar para a mulher casada. Mas ele foi lá. Olhou para ela. Davi mostra que nós somos seres humanos. Tá? Eu devo entender isso também. O ser humano é complicado. Tá? Não tenta entender não, que às vezes você vai ficar meio desparafusado. Porque a Bíblia diz, já disse, diga e repito, o coração do homem é enganoso. É enganoso. Você aparenta uma coisa, mas lá dentro só Deus sabe o que você é. Você aparenta ser o cara, mas lá dentro só Deus sabe o que você é. Eu falei aqui em aula anterior, né? Mãozinha no ombro, estou contigo, estamos juntos. Cuidado. Eu não sei o que está dentro do teu coração. Então, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar de fechar aqui. Bom, homem segundo o coração de Deus. Pecou contra o Senhor, mas experimentou a justiça divina, diz o autor. Sim, experimentou. Deus puniu Davi? Puniu. Deus isentou Davi da punição? Não. Deus mandou o profeta Natan? Mandou. Davi, o que você fez está errado, Davi. Pauta aqui, Deus não tem ninguém por inocente. Voltou a colocar pra gente, né? Deus é um pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente um pecador. Ele guarda a beneficência com milhares, perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Mas ao culpado não tem por inocente. Davi, leva a mão não. Você pecou, Davi. Eu te dei, você já tinha, você não tinha que tomar a mulher do soldado. Você não tinha que mandar matar o cara. Tua atitude foi errada, Davi. E eu não tenho ninguém por... Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. Deus não passa, não. Deus não passa. Meu Deus do céu. Aqui, mais uma vez, o autor traz a pauta da severidade divina. Tá? Para aqueles que não vivem segundo a sua palavra. Para aqueles, tá, que preferem viver escondendo os seus erros, os seus pecados. E vivendo seus pecados de forma aleivosas, né? Meu Deus do céu. O autor diz aqui o seguinte, cuidado, mas a sua bondade e cuidados alcança aqueles que confessam e deixam seus pecados, pelo amor de Deus, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considere a bondade, mas considere que Deus é severo. Considere que Deus é justo, mas considere que Deus é implacável. Considere que Deus é bom, mas considere que Deus não tem o culpado por inocente. Considere que Ele é justiça. Considere que Ele é misericordioso. Considere que Ele vai oferecer favor, mas considere que Ele não tem o pecador por inocente. Pegou a visão? Pecado é pecado. Pecador ou se arrepende ou é julgado por Deus. Tá? E se não se arrepender, desculpa, vai ser condenado. Ok? Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que diz. Ok? Esse é o Deus que nós servimos. Ah, ele é carrasco. Não, ele não é carrasco, ele é justo. Ah, ele é ditador. Não, ele não é ditador. Ele é justo. Ok? É simples assim. Eu que tenho que aprender a andar de acordo com a justiça de Deus. Eu que tenho que aprender a andar de acordo com a retidão que Ele me oferece. Pega a visão, crente, vem para cá. Ok? Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Devemos seguir a recomendação do Mestre. Devemos seguir a orientação de Jesus. Devemos seguir o ensinamento de Jesus. Não julgar precipitadamente o meu próximo. Tá? Não ficar apontando o erro do próximo. Eu não tenho esse direito. Posso até ver,
Posso até discordar, posso até dizer, não está conivente com a palavra, mas quem julga é o Senhor. Posso até olhar e dizer, está ridículo, mas quem julga é o Senhor. Posso até olhar e dizer, querido, está feio, mas quem julga é o Senhor. Eu não te julgo, eu não posso te julgar. Esse é um problema sério, tá? Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Mas as pessoas se acham nesse direito, né? Querem julgar, querem avaliar as nossas vidas. Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Se quer fazer, faça. Se quer ser, seja. Se quer parecer palhaço, pareça. O problema é seu. Quem te julga não sou eu, é Deus. Eu não tenho o direito de ficar julgando a vida de ninguém. Tá? Isso aqui é muito sério, porque hoje em dia as pessoas ficam com esse negócio de julgar para lá, julga para cá, aponta para lá, aponta para cá. Não. Cada um vai dar conta de si. Tá? Isso aqui é muito sério, gente. Pelo amor de Deus. É um tal, principalmente nisso aqui, é um tal de julgar os irmãos. Tá? Naqueles outros lá também, pelo amor, aqueles dois pequenininhos lá, né? Pelo amor de Deus, gente. É um tal de expressar opinião sobre a vida de fulano, cantor fulano, pregador, pregadora, a pastor, pastora. Gente, não temos direito de julgar ninguém, não. Para com isso. Tá bem? Deus te abençoe. Te use, professor.